Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vivemos em tempos em que muitas famílias têm uma casa cheia de gente, mas vazia de amor, diálogo e presença real. Moram no mesmo espaço físico, mas estão emocionalmente e espiritualmente distantes. Distantes tanto da família quanto de Deus. Querem ver um fato muito interessante? Hoje usamos a tecnologia praticamente para tudo, mas ela é boa para muitas coisas e para outras não. A tecnologia aproximou pessoas distantes, pessoas que não se viam e nem se falavam há anos, agora podem se ver todos os dias por uma chamada de vídeo se quiserem. Pessoas que vão estudar em outro país e ficavam cara uma ligação de fora para os pais, agora com a tecnologia, uma chamada de vídeo somente usando um aplicativo e a internet conectam a pessoa. Mas, infelizmente, afastou quem está perto. Dentro de casa, as pessoas estão do lado uma das outras, digitando em um celular e não tem tempo nem para conversa às vezes. Filhos que se comunicam dentro de casa através de bate-papo de rede social. Pais que, ao invés de dar atenção aos filhos, como antigamente os filhos eram criados com a distração da mãe e do pai, agora vemos mães e pais dando o celular na mão de uma criança de 1 ano para ela ficar vendo vídeos pela internet e parar de chorar. Deus criou a família para ser um lugar de refúgio, amor e unidade, mas muitos lares se tornaram apenas dormitórios. Isso é uma verdade profunda. Muitas famílias acordam e dormem e só se falam na maior parte do dia pelo celular. Quando estão em casa, não há diálogo, há somente o local para dormir. Será que em nossas casas há comunhão ou apenas convivência? Salmos capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não fizer parte de uma família, essa família terá problemas e muitos problemas. Com Deus em nosso lar, Ele vai edificando, ou seja, Ele vai colocando alicerces para que a casa se mantenha firme e não haja separação. Quando há a ausência de Deus, o diabo se aproveita para poder não só separar, mas aproveita também para destruir laços entre pais e filhos, entre cônjuges. Muitas famílias estão completamente destruídas pela ausência de Deus, pois não tem a quem recorrer na hora da angústia. As brigas, as contendas, até agressões verbais e físicas viram coisas normais dentro de um lar que não tem como base Deus. Mas Deus criou o casamento para ser bênção e não maldição. Por isso precisamos ter a presença de Deus em nosso lar para que haja primeiro a conversa e o diálogo. Te pergunto, o que adianta uma casa cheia se não há diálogo? Muitos pais não conversam com seus filhos, apenas dão ordens. Tem pais que só sabem falar de uma forma não carinhosa com seus filhos e os tratam como se fossem alguém que estivesse no trabalho dando ordens, como seus empregados. Tem muitos filhos que preferem o celular do que o convívio familiar, vocês sabiam disso? Preferem estar presos a um computador do que estar perto da família. Pais precisam ter palavras brandas com seus filhos ao invés de só mandar. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca ira. Muitos filhos se revoltam pela maneira que seus pais falam com eles. Muitos filhos saem até de casa precocemente porque não tiveram o amor e o carinho necessário onde mais deveriam ter. Muitos pais, por não terem jeito com os filhos, preferem até ficar em silêncio. Acham que ficando calados estão dando liberdade para eles. Mas vocês sabiam que o silêncio dentro de casa pode ser mais destrutivo do que uma discussão? Como assim, pastor? O silêncio ser mais destrutivo do que uma discussão? Você já vai entender. Um exemplo que posso dar é ver os filhos fazendo o que é errado e se calar. Muitos pais veem seus filhos mentindo para os seus amigos e não falam nada, acham até engraçado, acham bonitinho.
Afinal, o que tem de mais uma mentirinha entre amigos? Tem tudo. O pai da mentira é o diabo. E a partir do momento que o pai da mentira entra, ele começa a destruir. O filho começa a mentira e o pai não fala nada. Vê o filho saindo com um monte de garotas e os pais não falam nada. Cada semana ele chega com uma diferente em casa, se tranca no quarto e só Deus sabe o que lá estão fazendo. Começam a fumar e a beber e os pais não falam nada. É um silêncio que destrói, porque vê os filhos fazendo tudo de errado e permitem e se calam. Acham até engraçado ou bonito certas coisas. Uma coisa que acontece também muito séria é que tem muitos lares deixando de ser lar porque estão cheios de pessoas, mas sem a presença física. Estão juntos ali fisicamente, você até vê e enxerga a pessoa, mas elas estão ausentes no coração. Pais que oferecem bens materiais, mas não oferecem tempo e atenção. Como tem pais por aí que têm uma boa condição financeira e podem dar tudo para os seus filhos e preferem dar o que eles pedem do que dar amor e carinho. Uma criança disse: prefiro meu pai me dando atenção do que me dando presente. Isso é real. Vocês sabiam disso? Amor e carinho às vezes vale muito mais do que um presente. Sabe o que está faltando nesse lar? A presença de Deus. A casa está cheia, mas sem oração, sem comunhão, sem união e sem o amor de Deus. A nossa família precisa ser um altar, não apenas um endereço. Por que digo um altar? Porque ela precisa ter Deus dentro dela. Pais que não falam de Deus para os seus filhos estão perdendo a oportunidade de levá-los para o caminho certo. Lembram do que Josué falou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sem Deus, sem oração, o lar vira apenas um espaço físico, não um ambiente espiritual. Vira algo frio e distante. E quando digo distante, estou falando do físico pela distância da família e espiritual pela falta da presença de Deus. Muitos lares vivem debaixo de mágoas não resolvidas, brigas que começam um dia por pequenas coisas e que não tiveram fim. Pais e filhos com mágoas e ressentimentos, irmãos que se odeiam. O perdão cura feridas e restaura relacionamentos familiares. Mas sem Deus, como haverá perdão? Não tem como. Agora pergunto, como está a sua casa? Você está vivendo como família ou apenas como moradores de uma mesma casa? Se está desta forma, é porque está faltando Deus no seu lar. Comece a dar espaço para Deus poder mudar a sua casa, para Ele restaurar sua família. Isso pode começar também pela mudança de comportamento da sua parte. Atitudes que você tem. Talvez esteja faltando habilidades para lidar com as situações. Comece a orar e pedir direção a Deus. Comece a fazer a diferença dentro da sua casa. Proponha sem impor nada, sem ser agressivo, que a família durante as refeições sente-se na mesma mesa, sem celular e orem antes de comer. Começa por aí, com pequenas coisas, mas com o poder de Deus sendo colocado em prática. Tenha momentos de cultos doméstico dentro da sua casa, sente com a sua família e leia um versículo e explique para eles o significado ou a interpretação que Deus te deu. Dê palavras de amor e carinho. Fale mais eu te amo dentro da sua casa, mostre mais afeto e carinho, fale mais que Deus é o motivo da união de vocês, coloque Deus dentro da sua casa. Se tem mágoas, perdoe. E se tiver que pedir perdão, peça, pois sem perdão não há união. Uma casa cheia sem amor é apenas uma construção de tijolos, mas uma casa cheia da presença de Deus se torna um lar de paz, união e alegria. O segredo para transformar um lar vazio em um lar cheio de vida é colocar Cristo no centro, é colocar Jesus dentro da sua casa. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Tem muitas famílias precisando de uma palavra como essa. Que essa mensagem possa chegar, Senhor, ao coração de muitas famílias. Muitas famílias sendo destruídas pelo diabo porque não têm a presença do Senhor, porque não estão colocando o Senhor como centro da casa, como alicerce da casa. E precisamos do Senhor dentro da nossa família. Precisamos do Senhor como base da nossa casa, da nossa família. E nós não aceitamos que seja diferente, Senhor. Por isso te pedimos, faça parte da nossa casa,
faça parte da nossa família, coloque a direção, coloque os caminhos certos no nosso caminho, coloque aquilo que devemos fazer, que possamos ser mais pessoas que buscam o Senhor de uma forma firme e constante, que possamos colocar diariamente o Senhor dentro da nossa casa, até com os nossos atos, com as nossas atitudes, para que os nossos familiares consigam enxergar Cristo dentro de nós, para que eles possam se converter, para que eles possam mudar, para que eles possam ser pessoas cheias da presença do Senhor, cheias do Espírito Santo. Pai, nós te pedimos que venha nos ajudar. Precisamos da sua ajuda, Senhor. Nós falamos, às vezes, do Senhor para os familiares, mas muitos têm o coração endurecido, e o Senhor é aquele que quebranta corações. O Senhor é aquele que transforma corações. O Senhor é aquele que troca um coração de pedra por um coração de carne. Então eu lhe peço, Senhor, coloca na nossa família um coração de carne. Tira totalmente a presença do inimigo da nossa casa, do nosso lar, e entre com a sua presença, tirando tudo que é ruim, tirando tudo que é mal, tirando tudo que não te agrada. Desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que abençoa os lares, que abençoa a nossa casa. E desde já somos gratos por isso. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquela família que está destruída, que precisa ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.